Agora vamos ver o que é uma reação de esterificação. O que é uma reação de esterificação? O nome já diz, é a formação de um éster. Vamos lembrar o que é um éster? O éster é um composto é um composto orgânico que possui esta fórmula molecular: C dupla O, oxigênio, ligado a um outro radical. Isso aqui é um éster, ok? E, e como é que ele forma? Como é que é a formação desse composto? Pessoal, a gente precisa ter uma sensibilidade aqui. A primeira é identificar que esse composto ele pode ser dividido em duas partes. Uma parte, ela veio do ácido carboxílico, ácido carboxílico, e a segunda parte, ela veio de um álcool. Ou seja, uma reação de esterificação é uma reação em que eu tenho a formação de é a reação entre, entre um ácido carboxílico com um álcool, com um álcool, formando um éster e uma água. Vamos entender melhor isso daqui. Eu tenho o ácido carboxílico, se juntou com o álcool, ele formou o éster. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho esse carbono aqui, C dupla O, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. É isso aí. Vou fazer esse aqui. A prova ela pode te colocar esse composto aqui, o, o etanoato de metila. Ele pode colocar esse composto, etanoato de metila, e, e pedir. Esse éster, ele surgiu de qual reação? Qual foi o ácido que se juntou com o álcool e formou esse composto aqui? A ideia vai ser sempre a mesma. Vai ser separar na ligação entre o carbono e o oxigênio. Aí tu vai separar, aí tu vai analisar, depois que tu fizer essa separação, tu vai analisar a parte. Analisando a parte do ácido, você vai ver de que ácido que ele surgiu. Eu tenho dois carbonos. Então, veio do ácido etanóico. Etanóico. Ácido etanóico. E esse composto aqui, esse composto ele veio do álcool. Qual álcool? Eu tenho um carbono, então ele veio do álcool. Ele veio do metanol. E isso aqui formou o quê? Formou o etanoato de metila. Etanoato de metila. E claro, mais água. Mas de onde que surgiu essa água? Vamos entender. Agora vamos entender isso aqui mais especificamente. Então vamos supor que eu tenho ácido etanóico. Vamos fazer a volta dessa reação. Eu tenho ácido etanóico, que é esse carinha aqui, CH3, COH. Mas eu vou colocar isso daqui em outra representação. C dupla O, OH. E eu vou juntar com o metanol.
Esse aqui é o metanol, um álcool primário, né? Como é que vai funcionar? De onde que surge essa água? Essa água, ela surge dessa ligação aqui. Esses compostos, eles vão interagir aqui. Então, eu tenho a formação de água. Eu vou ter a formação de água. Na verdade, deixa eu mudar a ordem aqui para ficar melhor. Eu coloquei invertido, mas é essa interação aqui, ó. Isso aí, ó, tá melhor agora. Que antes ia ficar estranho o desenho. Mas ele vai surgir dessa interação aqui, entre esse hidrogênio do álcool e essa hidroxila do ácido. Quando tem essa junção, eu tenho a formação de água, H2O. Então, meu composto ele vai ficar assim, CH3, C dupla O. Aí eu vou deixar sem. Oxigênio, CH, H e H. Esse oxigênio que restou do álcool, ele vai se ligar nesse espaço aqui que ficou vazio, nesse carbono, porque nesse momento, nessa configuração, esse carbono ele está instável. Então, ele vai fazer isso aqui, CH3, C dupla O. Esse oxigênio, ele se liga a esse carbono. E agora eu copio o que tiver sobrado. Hidrogênio, hidrogênio. Ou pode deixar como CH3 também. Essa é a reação. Esse aqui é o metanoato de metilo. Vamos fazer outro? Vamos fazer do propanoato, propanoato de butila. Esse éster ele surgiu de que reação? Esse propanoato de butila ele surgiu de uma reação, com toda certeza, de um ácido com um álcool. Então, eu tenho aqui o propanoato, prop é 3, 1, 2, 3. An, prefixo an, é ligação simples entre carbonos. E é claro, C dupla O. Aí eu vou completar CH3, hidrogênio, hidrogênio, butila. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o meu éster. E ele surgiu de qual composto? Opa, aqui que eu fiz uma coisa errada. Aí. Ele surgiu de qual composto? Entre o ácido e o álcool. Como é que eu faço para descobrir? Basta fazer a hidrólise. Porque como eu coloquei nessa reação aqui em cima, tanto a ida quanto a volta são válidas. Então aqui é a reação de esterificação, esterificação, e aqui é a reação de hidrólise, hidrólise. Então, para eu saber quais foram os compostos, no caso, né? Quais foram os compostos que originaram esse cara, basta fazer hidrólise, ou seja, juntar com a água, H2O. A água, claro, a gente pode escrever como sendo HOH, para ficar mais didático. Nesse caso, então, eu venho aqui na ligação e eu vou quebrar ela, tendo esse composto aqui. Dupla O. Esse hidrogênio, ou melhor, esse OH, ele se junta nesse pedaço que ficou sem. Então, vem para cá, C dupla O, OH, formei o ácido. E o que restou foi o quê? O O
o C, os carbonos, no caso, e o hidrogênio. Foi o que restou dessa reação. Note que esse hidrogênio aqui que restou, ele vem para cá. Essa foi a reação. Então aqui eu tenho o ácido. Que ácido é esse? Se a questão do Enem pedir. Esse ácido aqui é o ácido formado por três carbonos, ligação simples entre eles, e ele é um ácido. Então é o ácido propanoico. Propanoico. Tem acento, não sei. E esse aqui é um álcool. Nesse caso, quatro carbonos é but, ligação simples entre eles, an, terminação ol, de álcool. Butanol. Ou seja, o propanoato de butila é a junção de ácido propanóico com o butanol. Perfeito? É isso aqui. E claro, onde que é usado a reação de esterificação? Ah, para formar, por exemplo, cosméticos na indústria de plásticos, aromatizantes, enfim. Eu tenho, acho que até teve uma questão do Enem que foi mais ou menos assim. Eu não vou lembrar o certo a reação de cabeça, mas eu acho que era isso aqui. E ele só pedia qual que foi o ácido e o álcool formado. Nesse caso, esse aqui é um composto aromático e esse aqui um metanol. Eu até esqueci o nome desse ácido aqui, mas tinha lá nas opções, inclusive o gabarito era, acho que era a alternativa A, e esse aqui é o ácido meta, esse aqui, ácido não, esse daqui é o metanol no caso, né? Metanol, e esse aqui é eu esqueci, mas ele veio desse ácido aqui, ó. Se alguém souber, deixa nos comentários. Mas ele veio justamente desse ácido aqui, C dupla O, OH. Agora me fugiu o nome dele. Então, a junção desse ácido com esse álcool aqui. C dupla O, OH, isso. OH. E dessa reação aqui. Enfim, está aqui um escopo da reação de esterificação. Perfeito?